Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história surpreendente. A história de uma língua que nasceu do encontro de culturas e que deu voz a uma comunidade inteira. A língua brasileira de sinais, a Libras. Para começar, a gente não vai para o início da história, não. Nosso ponto de partida vai ser um número. Guarda bem esse ano, 1857. Foi quando o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o famoso IENES, foi fundado. E o detalhe mais importante, o seu primeiro diretor era um homem surdo. Agora, vamos dar um salto gigantesco no tempo. Sabe quando esse mesmo instituto foi ter um diretor surdo pela segunda vez? Só em 2019. Pois é, 162 anos de diferença. O que será que aconteceu nesse tempo todo? É essa pergunta que vai guiar a nossa história. E para responder, agora sim, a gente precisa voltar lá para o comecinho de tudo. Então, vamos lá. Tudo começou com uma figura-chave, uma pessoa que veio para o Brasil a convite de ninguém menos que o imperador Dom Pedro II. Esse era Ernest Huet. Ele fazia parte de um movimento muito interessante que, na época, exportava professores surdos de Paris para o mundo todo. E o Brasil, digamos assim, importou o Huet para criar uma base sólida para a educação de surdos por aqui. Só que o Huet não trouxe na bagagem só um método de ensino, não. Ele trouxe uma língua. E é aqui que a história fica fascinante. O que será que aconteceu quando essa língua de sinais francesa encontrou os alunos que vinham de todos os cantos do Brasil, muitos vivendo completamente isolados? Para a gente entender direitinho o nascimento da Libras, precisamos de dois conceitos bem simples da linguística: superextrato e substrato. Pensa assim, o superextrato é a língua que chega com mais força, a dominante. E o substrato são as formas de comunicação que já existiam no lugar, mais locais, sabe? Então, o ponto crucial é esse. A língua brasileira de sinais não foi só importada. De jeito nenhum. Ela nasceu aqui mesmo, no Brasil, dessa mistura, dessa fusão entre a língua mais estruturada que o Whit trouxe e os gestos, os sinais caseiros que cada aluno já usava para se comunicar. Ok, então o Inas virou o coração, o ponto de encontro dessa nova comunidade surda. Mas aí fica a pergunta: como é que essa língua, que nasceu ali no Rio de Janeiro, se espalhou por um país gigantesco como o Brasil? E tem uma metáfora perfeita para isso. Uma fonte descreve o Inis não apenas como uma escola, mas como uma nascente. A nascente de um rio. É uma imagem genial, porque mostra exatamente como a língua começou a fluir e se espalhar pelo país. O processo era mais ou menos assim, ó. Os alunos de todo o Brasil iam para o INES. Lá, eles aprendiam e, ao mesmo tempo, ajudavam a moldar essa nova língua de sinais. Nas férias, quando voltavam para casa, para Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, eles levavam a Libras com eles. Eles se tornavam o novo superextrato em suas cidades, espalhando a língua e, com isso, dando origem até a variações regionais. Incrível, né? Bom, essa língua que nasceu lá atrás, há mais de 150 anos, claro que não parou no tempo. Ela continuou evoluindo. Vamos dar uma olhada agora nos marcos que fizeram da Libras o que ela é hoje no Brasil. Olha só essa jornada. Começa lá em 1857, com a nascente da língua no INES. Aí um salto enorme e só em 1993 a língua ganha seu nome oficial, Libras. Em 2002 vem uma vitória importantíssima, a lei que a reconhece como meio de comunicação legal no país. E em 2019, o ciclo se fecha, quando o INES volta a ter um diretor surdo. Todo esse caminho mostra a luta da comunidade surda brasileira por reconhecimento e respeito. A história da Libras é fantástica porque ela nos lembra que as línguas estão vivas, nascem do encontro da comunidade, e depois de ver tudo isso fica uma pergunta no ar, não é? Se a representatividade é tão importante, o que a gente pode esperar? E o que a gente precisa fazer para que os próximos 150 anos sejam bem diferentes?